Oi gente, aqui é a Vitória Silva e depois de um pequeno intervalo estamos de volta com o canal. Talvez vocês não tenham percebido, mas tem mais ou menos um mês que não tem conteúdo porque estávamos em reforma. E a reforma foi feita por nós mesmos, então demorou um pouquinho mais do que o planejado e a gente ficou sem conteúdo por aqui. Mas voltamos em grande estilo com Anne de Green Gables, que é o livro que deu origem à série que tá todo mundo falando, Anne with an E ou Anne com E da Netflix. Então se você gosta da série e tá curioso para saber sobre o livro, já curte esse conteúdo, se inscreve no canal e compartilha com o pessoal para mais gente chegar aqui e assistir o conteúdo também. One day, Princess Cordelia arrived at the most beautiful kingdom in the world. Como a maioria das pessoas, eu assisti a série lá na Netflix, fiquei curiosa para saber mais sobre a história, sobre quando que ia sair a quarta temporada, dei um Google e descobri que não teria quarta temporada. Mas nessa pesquisa eu também descobri que a história da série é derivada de uma série de livros e eu fui pesquisar a respeito e descobri que se trata desta obra aqui. Esse é o primeiro de 9 livros, de autoria da Lucy Maud Montgomery. E aí eu comprei pra conhecer um pouco melhor, pra ler e saber qual que seria o final da história, e acabei descobrindo que os livros não são tão parecidos assim com a série. Então eu vim aqui no YouTube pra contar pra vocês quais são as grandes diferenças. Pra gente entender essas diferenças do livro e da série, é legal entender um pouco sobre a história da obra. O livro ele foi publicado originalmente no Canadá, em 1907, por essa autora que se chama Lucy Maud Montgomery. Ela é uma mulher, e ser uma mulher escrevendo o livro no início da década aí, era uma coisa muito diferente. Ainda assim, o livro dela foi um grande sucesso. Ele era considerado um livro infantil, mas conquistou o público de modo geral, por isso que vieram os 9 livros. Os 6 primeiros livros são falando sobre a história da Anne, e depois existem mais 3 livros que falam a respeito de personagens secundários que não tinham ganhado tanto espaço até então. A Lucy, pra gente entender um pouco melhor a história, é interessante entender a respeito dessa mulher. Ela era uma criança órfã, a mãe morreu quando ela tinha 11 meses em decorrência de uma tuberculose, e para o pai conseguir pagar as contas, ele entregou ela para a avó criar. Então até os 7 anos de idade ela viveu na Ilha do Príncipe Edward, onde a história da Anne acontece, e ela era uma menina sozinha numa casa com 2 idosos. É uma história bastante parecida com a da personagem. Pra quem ainda não assistiu a série e nem leu os livros, essa é uma história da Anne Shirley, que é uma menina de 11 anos, órfã, que é adotada por um casal de idosos numa ilha no interior do Canadá. Então existem vários aspectos muito parecidos com a vida da personagem e a vida da autora. Por conta dessas semelhanças que existem entre a autora e a personagem, uma coisa muito legal é que em vários momentos o livro parece até que essa personagem de fato existiu, que é de fato uma história real. Eu senti uma semelhança grande com os livros da Helena Ferrante, tem conteúdo aqui no canal sobre o último livro dela que vai estrear em setembro. A diferença é que a Helena Ferrante escreve em primeira pessoa, então de fato é a personagem contando a história dela, e aqui a Lucy ela escreve em terceira pessoa, então como se ela tivesse assistido a vida da Anne e contasse pra gente, mas ainda assim existe uma semelhança no quanto a gente se envolve com a história e no quanto a gente acredita que essa menina existe, principalmente na infância, porque fala-se muito sobre como ela era criativa e sobre como ela falava sozinha, enfim, sobre coisas que são muito corriqueiras na vida de uma criança, e isso é descrito com muito detalhe, então parece realmente que essa personagem existiu. Muito provavelmente porque a Lucy era praticamente a Anne praticamente a Lucy. Inclusive, uma coisa que quem lê o livro repara é que existem muitas referências bíblicas, porque a Lucy era casada com um pastor. Então, principalmente no primeiro livro, existem muitas notas de rodapé explicando frases, explicando passagens bíblicas, salmos e algumas poesias também, que é uma coisa que não existe na série, porque a série é de 2017, então os roteiristas deram uma trabalhada um pouco em como alguns assuntos seriam tratados, e essa é inclusive a maior diferença entre o livro e a série. A série é muito mais progressista e traz muitas pautas que são atuais. Então tem muitas passagens sobre feminismo, sobre homofobia e sobre temas que a gente trata hoje em dia, enquanto aqui o livro ele é mais focado no que era assunto na época. Então uma coisa bastante típica aqui, que não é típica na série, por exemplo, é que fala-se muito sobre casamento, sobre a necessidade de garotas casarem, sobre a necessidade das garotas começarem a preparar o enxoval delas. Essas pautas são muito presentes no livro e não são pautas presentes na série. Por conta dessa mudança que a série tem, a história acaba indo para caminhos muito diferentes. O início é muito fiel, os personagens são muito fiéis, a Anne é muito igual a Anne do livro e a Anne da série,
Mas a partir de um certo ponto, a série leva por um caminho totalmente diferente. Então, aqui vai a primeira dica. Se você comprar os livros esperando saber o que vai acontecer a partir ali da terceira temporada, as coisas são bem diferentes, não tem como ter muita certeza. Dá pra você criar ali algumas especulações a partir do conteúdo, mas não é nada muito igual, até porque existem muitos personagens da série que não estão no livro. Então o que eu tô querendo dizer com isso? É muito parecido, mas ao mesmo tempo é muito diferente. A leitura é muito gostosa, é um livro que você vai embora, é uma leitura fácil. O início eu achei um pouco complicado porque era muito parecido com a série e me dava um pouco de preguiça de ler, porque eu já sabia o que ia acontecer. Mas a partir do momento que os conteúdos foram para caminhos diferentes, a minha leitura engatou um pouco mais, porque eu comecei a criar curiosidade a respeito dessa Anne, que não é a Anne da série, e aí a leitura foi embora. Eu comprei os 3 primeiros livros inicialmente, já li os 3, e agora eu comprei os outros 3, mas ainda não li, então estou lendo. Inclusive estou pensando em fazer um segundo conteúdo aqui pro canal, agora que vocês já sabem qual que é a diferença entre o livro e a série, trazer um segundo conteúdo falando a respeito do que a gente pode esperar para essa 4ª temporada se a Netflix fizer o favor de renovar a série, né? Inclusive, se você ainda não assinou a petição, eu vou deixar o link aqui embaixo, já tem mais de 1 milhão de visualizações. Visualizações não, de assinaturas. Então, poxa, Netflix, vamos lá, né? E é isso, se vocês quiserem esse conteúdo, comenta aqui. Se vocês já leram o livro, conta pra mim o que vocês acharam, se vocês preferem o livro ou a série. E aqui eu vou fazer uma confissão que dói no fundo do meu coração, mas eu preferi a série. Eu sei que quem lê gosta de preferir o livro e falar, o livro é muito melhor. Mas dessa vez os roteiristas estão de parabéns e é muito melhor a série. Mas eu vou continuar lendo os livros, não achem que eu sou uma traidora, foi só dessa vez. E se inscrevam no canal, provavelmente a gente vai ter 2 vídeos agora por semana e não 1. Então a gente se encontra ainda essa semana por aqui, com algum assunto legal, algum livro. Se vocês tiverem sugestão do que vocês querem ver aqui no canal, também deixa nos comentários. E me segue nas redes sociais, que eu tô postando mais por lá, tô tentando atualizar as minhas redes sociais com mais frequência, pra vocês saberem quais são as minhas leituras e já terem alguns spoilers das minhas impressões, tá bom? Tchau!